Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no nosso podcast. Hoje vamos explorar um tema para lá de intrigante: a intersecção entre a política e a espiritualidade. Espiritismo responde. O título já é um convite à reflexão. Quando a política testa a espiritualidade? Trump, Europa e os desafios da transição planetária. Caminhamos para o apocalipse. Uau, quanta coisa. Título é bem provocativo. E o episódio em si é bastante denso, então vamos com calma desvendando cada ponto dessa discussão. Boa! Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. A cada episódio, ensinamentos dos mestres são relembrados. Para começar, o episódio usa um evento específico como ponto de partida. Você lembra da tentativa de Donald Trump de anexar a Groenlândia, causou um rebuliço internacional. E os apresentadores do Espiritismo Responde usam esse evento, essa ambição de Trump, como um exemplo para ilustrar os desafios da transição planetária. Interessante. Mas antes de mergulharmos nessa análise, acho que é importante a gente fazer um breve resumo. O que exatamente é a transição planetária? É um conceito central no espiritismo, né? Sim, Yeah. mas talvez alguns dos nossos ouvintes não estejam familiarizados com essa ideia. Claro! Bom, a transição planetária, na visão espírita, é a passagem da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É como se o planeta estivesse passando por uma grande reforma, sabe? Uma reforma moral e espiritual. Isso, um processo evolutivo que afeta todos nós. Entendi. E como essa ideia de mundo de regeneração se diferencia do mundo que vivemos hoje, o que muda na prática? Muita coisa. Em um mundo de regeneração, a humanidade teria um nível de consciência mais elevado, sabe? Com menos egoísmo, menos materialismo. E mais compaixão, mais solidariedade. Seria um mundo melhor. É, tipo isso. Imagine um mundo com menos guerras, menos desigualdade, menos sofrimento. Nossa, parece até utopia. É para esse objetivo que a transição planetária nos conduz. Entendi. E como a tentativa de Trump de anexar a Groenlândia se encaixa a esse contexto? Qual a relação? Os apresentadores do podcast argumentam que a atitude do Trump de querer se apropriar dos recursos da Groenlândia sem levar em consideração o bem-estar do planeta Sim. ou da população local representa justamente o tipo de egoísmo e materialismo que precisamos superar para alcançarmos esse mundo de regeneração. É como se a atitude dele fosse um exemplo do que não fazer durante a transição, né? Exatamente. Um alerta para os perigos da ganância, da falta de visão de longo prazo. Faz sentido. E o episódio explora essa questão a fundo. Sim, bastante. Eles mostram como a política, quando guiada por interesses egoístas, pode ser um obstáculo para a evolução da humanidade. E o que eles dizem sobre a reação da Europa à proposta de Trump? Lembra que a comunidade internacional rejeitou a ideia veementemente, né? Foi bem marcante essa rejeição. E o Espiritismo Responde destaca isso como um sinal positivo. Sim, eles veem como um indício de que a consciência planetária está, de fato, se expandindo. Afinal, a maioria dos países entendeu que a ambição de Trump era prejudicial para o planeta como um todo, e não apenas para a Groenlândia. Interessante. Então, a reação da Europa, nesse caso, pode ser vista como um exemplo da interconexão global que a transição planetária busca promover. Exato. Essa ideia de que somos todos parte de um mesmo sistema e precisamos agir em conjunto para o bem comum. E essa percepção de interconexão é fundamental para superarmos os desafios da transição planetária, né? Como as mudanças climáticas, por exemplo. Com certeza. Aliás, falando em mudanças climáticas, o derretimento das geleiras da Groenlândia é um dos exemplos mais dramáticos dos impactos do aquecimento global. O episódio discute essa questão. Sim, e de forma bem profunda. Eles argumentam que a crise climática é um reflexo da crise moral da humanidade, da nossa incapacidade de viver em harmonia com a natureza. É como se a gente estivesse colhendo os frutos do nosso próprio desequilíbrio, né? Essa é a visão dele. E qual a solução? O que podemos fazer individualmente e coletivamente para reverter esse processo? O espiritismo nos convida a repensar nosso estilo de vida, sabe? Nosso consumismo desenfreado. Isso, buscar uma relação mais harmônica com o planeta. No episódio, eles enfatizam a importância da reforma íntima, da mudança de valores, da prática da caridade. A gente precisa mudar de dentro para fora, né? É isso aí. Afinal, para transformar o mundo, precisamos primeiro transformar nós mesmos. Faz muito sentido. Então a crise climática, assim como a tentativa de Trump de anexar a Groenlândia, podem ser vistas como sinais de alerta, né? Sim, convites à reflexão. Sobre o rumo que estamos dando à nossa civilização. Exatamente. Nossa, quanta coisa para pensar. É bastante coisa.
Mas acho que seria interessante a gente fazer uma pausa aqui para que os nossos ouvintes possam digerir tudo que já discutimos. Boa ideia. Voltamos em breve para a segunda parte do nosso mergulho profundo. Combinado. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no Espiritismo Responde. Lembra que na primeira parte a gente estava falando sobre a transição planetária? Sim. E como a tentativa do Trump de anexar a Groenlândia se encaixa nesse contexto, né? Isso. E os caras do podcast vão além, explorando essa ideia da transição planetária, usando a figura do anticristo como um dos elementos da análise. Eita. Tipo o anticristo mesmo. Que pesado. Calma. Eles não estão falando de um indivíduo específico, sabe? Mas sim de uma representação simbólica, digamos assim. Ah, entendi. É como se o anticristo representasse as forças que se opõem à evolução moral e espiritual da humanidade, sacou? Interessante. E como eles conectam essa figura do anticristo com a história da Groenlândia e do Trump? Eles traçam paralelos entre algumas características tradicionalmente atribuídas ao anticristo. Sei lá, tipo quais? A busca desenfreada pelo poder, a manipulação das massas, o apelo ao medo e a divisão. Aham. E aí, eles argumentam que algumas ações do Trump durante a presidência, tipo retórica nacionalista, as políticas anti-imigração, negacionismo climático, se encaixam nesse perfil, digamos assim. Então estão querendo dizer que o Trump é o anticristo? Não é bem assim. A ideia não é rotular o Trump como um anticristo, mas sim usar a figura dele como um exemplo, entende? Isso é um símbolo das dificuldades que a humanidade enfrenta para trilhar o caminho da evolução moral. Sei lá, ainda acho essa interpretação meio ousada, sabe? Eu entendo. Mas é importante lembrar que essa é apenas uma interpretação, uma leitura possível dos fatos. Faz sentido. O próprio espiritismo nos convida a ter cautela com os julgamentos e a evitar rotular as pessoas, né? Verdade. É preciso ter discernimento, né? Para analisar essas questões complexas e não cair na armadilha do fanatismo. Concordo plenamente. O objetivo do episódio, na minha visão, não é demonizar o Trump ou qualquer outra figura política, mas sim nos alertar para os perigos da manipulação, do autoritarismo, do apego ao poder. E podem se manifestar em qualquer lugar, né? Em diferentes esferas da sociedade, exatamente. Então, no fundo, a figura do anticristo serve como um alerta, né? Um símbolo dos desafios que a gente precisa superar para alcançar um futuro mais harmônico, mais evoluído. Exatamente. É o chamado à vigilância, ao discernimento e à busca por valores mais elevados. Tipo, a compaixão, a solidariedade. Isso, o amor ao próximo. E como eles conectam essa discussão sobre o anticristo com a ideia do novo céu e nova terra, que a gente mencionou na primeira parte? Eles argumentam que a construção do novo céu e nova terra depende justamente da nossa capacidade de superar as forças que o anticristo representa, sacou? Ou seja, para a gente alcançar esse futuro de paz e harmonia. A gente precisa vencer o egoísmo, a ganância, a violência, a divisão. Tudo de ruim que ainda rola no mundo, né? Que ainda permeia a nossa sociedade, exatamente. A superação do anticristo interior, como você falou antes, é fundamental para construir esse futuro maneiro. É isso aí. É um processo individual e coletivo de transformação moral e espiritual. Exige bastante da gente, né? Exige esforço, disciplina e, acima de tudo, amor. Voltando para a Groenlândia, qual a principal lição que a gente tira dessa história toda? A tentativa do Trump de anexar a Groenlândia mostra como a mentalidade colonialista, exploratória, individualista ainda está presente no mundo, né? É verdade. É um exemplo de como a busca desenfreada por poder e recursos materiais pode botar em risco o futuro do planeta e da humanidade. E a galera que rejeitou a proposta dele, isso mostra que a gente está no caminho certo. A reação da comunidade internacional, né? Rejeitando a proposta do Trump, nos dá um fio de esperança, assim. Ufa, ainda bem. Porque mostra que a consciência planetária está se fortalecendo, os países se unindo em defesa da Groenlândia e do meio ambiente. Sinal de que a gente pode superar essa fase, né? A colaboração, a solidariedade são essenciais para a gente vencer os desafios da transição planetária. E o episódio explora outros aspectos da transição planetária, além dessa questão do anticristo e da Groenlândia. Sim, com certeza. Eles falam bastante sobre autoconhecimento, reforma íntima, a importância da caridade. Maneiro. A gente podia se aprofundar nessas reflexões, né? Sim, mas acho que já estamos chegando ao fim da segunda parte do nosso mergulho. Deixamos essa parte para a última etapa, onde a gente vai explorar mais a fundo a visão espírita sobre a construção de um futuro mais harmônico, mais evoluído. Chegamos então à parte final do nosso mergulho no Espiritismo Responde. A gente já viu como eles conectam a tentativa de Trump de comprar a Groenlândia com a transição planetária, usaram até a figura do anticristo, né, como um símbolo dos desafios que a gente enfrenta. Agora eu queria entender melhor a visão deles sobre o futuro. Eles falam bastante de novo céu e nova terra, né? Sim, essa é a parte mais positiva do episódio, eu diria.
Depois de analisar as dificuldades, né, os conflitos, eles nos convidam a vislumbrar um futuro mais harmônico. Um futuro onde a humanidade superou as crises, sabe? E alcançou um novo patamar de consciência. E como eles escrevem esse novo céu e nova terra? É tipo um paraíso literal, assim, sem problema, sem sofrimento. Não, não é bem assim, não. A ideia não é que a Terra se transforme magicamente num lugar perfeito, mas sim que a humanidade evolua, né? Moral e espiritualmente. Isso. A ponto de criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais equilibrada. Um novo céu seria como uma atmosfera espiritual mais elevada, sabe? Livre das energias ruins. É, livre das vibrações negativas que hoje, né, nos afligem. É como se a gente limpasse a névoa energética do planeta, né? Aí a luz da evolução brilha mais forte. Exatamente. E essa mudança na atmosfera espiritual se refletiria na nova Terra, que seria a materialização dessa nova consciência, entende? Sei. Um mundo com menos guerras, menos desigualdade social, menos violência, mais respeito pela natureza. Nossa, parece realmente inspirador. Mas e aí, como a gente chega nesse futuro utópico? O episódio dá alguma dica, assim, prática? Sim. E a resposta, como em muitos ensinamentos espíritas, está na transformação individual. Eles enfatizam a importância do autoconhecimento, da reforma íntima, né? De combater os nossos vícios, os nossos defeitos. A gente precisa mudar primeiro, para poder mudar o mundo, né? Exatamente. É como se cada um de nós fosse uma pecinha desse grande quebra-cabeça. E a gente só consegue formar a imagem completa se cada peça estiver no seu devido lugar. Ou seja, se cada indivíduo estiver em harmonia consigo mesmo e com o universo. E como a gente faz isso? O episódio lembra que essa transformação individual não é fácil, né? Nem rápida. Exige esforço contínuo, estudo, disciplina e, acima de tudo, amor ao próximo. E como esse amor próximo entra na construção do novo céu e nova terra? O amor ao próximo é a chave para a gente superar o egoísmo, a ganância, a indiferença, né, que impedem a evolução. Quando a gente coloca o bem-estar do outro em primeiro lugar, quando a gente age com compaixão, com solidariedade, a gente contribui para criar uma atmosfera de paz, de harmonia. E essa atmosfera é a base para a construção do novo céu e nova terra, entende? Então, a transição planetária, com todos os seus desafios, é como um parto. É uma boa analogia. Um processo doloroso, mas que leva a um novo estágio de evolução. Exatamente, tanto individual quanto coletiva. É uma fase de transformação profunda, sabe? Que exige da gente coragem, resiliência e fé na capacidade da humanidade de superar as adversidades e construir um futuro melhor. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse mergulho profundo, hein? Começamos falando da Groenlândia e terminamos refletindo sobre a construção de um novo mundo, guiados pelos ensinamentos do Espiritismo. E o mais importante é que a gente sai daqui com a certeza de que cada um de nós tem um papel fundamental nesse processo de transformação. Não somos meros espectadores, somos protagonistas da nossa própria evolução e da evolução do planeta. Que mensagem poderosa! E para finalizar, queria te agradecer por compartilhar seus conhecimentos com a gente, por nos guiar nesse mergulho profundo no Espiritismo Responde. O prazer foi meu. E espero que os nossos ouvintes tenham se inspirado com essa conversa, se sintam motivados a buscar sua própria transformação, né? Contribuindo para a construção do novo céu e nova terra. E a todos que nos acompanharam até aqui, fica o convite para continuar refletindo sobre esses temas, né? Quem sabe se aprofundar nos ensinamentos do Espiritismo. Até o próximo mergulho. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?